Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Vou cumprimentar algumas das autoridades, em nome das quais peço que todos os demais sintam-se cumprimentados, muito especialmente os que, homens e mulheres, participam dos mais distintos comitês de bacias de todo o Brasil. Minha querida governadora Fátima Bezerra, em seu nome, em nome do vice-governador Walter Alves e em nome do secretário Paulo, quero cumprimentar todo o povo do Rio Grande do Norte, a hospitalidade, a organização desse evento, com tantos parceiros aí, a ANA e o Fórum Nacional, e agradecer mais um acolhimento dessa pessoa a quem eu estimo muito. Saibam que eu fui colega da Fátima como governador do estado do Amapá e do João Azevedo, que hoje preside o consórcio do Nordeste brasileiro. Aprendi muito com esses dois cidadãos e cidadãs. Eu quero agradecer sempre a amizade e hoje poder estar na condição de colaborador direto do presidente Lula, trabalhando em parceria com João Azevedo e com a Fátima, eu fico muito feliz, porque não tem sido diferente também com os demais colegas governadores do Nordeste brasileiro. E eu aqui testemunho, na época como governador e agora como ministro, o engajamento, a dedicação impressionante do João Azevedo e da Fátima Bezerra. Então, cumprimentar vocês e agradecer a oportunidade de estarmos aqui partilhando desse momento tão importante para o Brasil. Cumprimentar o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Mendonça, o secretário de Meio Ambiente de Sergipe, Débora Cristina, secretário de Meio Ambiente de Alagoas, Gino César, secretário de Recursos Hídricos de Pernambuco, Almir Cirilo, o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Rio Grande do Norte, que já cumprimentei, o Paulo Varela. Nossos queridos deputados federais, deputado Benes Leocádio, Natália Bonavides e Fernando Mineiro. Já desde antes e agora, agradecer sempre o apoio merecido ali nas mudanças e necessidades e reformas para a retomada, a união e reconstrução do Brasil. Então, muito obrigado aí à bancada, em nome do presidente Lula, de todo o governo. Os deputados estaduais aqui, em nome do Francisco, do PT, que lidera a Frente Parlamentar das Águas, todos os prefeitos e vereadores do Brasil inteiro, muito especialmente do Nordeste brasileiro, em nome do prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos, presidente da Federação de Prefeitos do Rio Grande do Norte, cumprimentar carinhosamente o coordenador do Fórum, Luiz Carlos, e em nome dele todos os membros dos comitês, as associações, entidades, organizações da sociedade civil aqui presentes, o presidente da Codevasf e todos os membros da Codevasf, em nome do Marcelo Moreira, os diretores da ANA, Dr. Maurício, Luiz André e Felipe Sampaio, e todos os demais membros de governos estaduais, federais e municipais, os usuários, a academia aqui presente, a imprensa, obrigado, vocês profissionais e veículos são fundamentais nesse processo permanente de socialização das informações, tempos ainda que nós enfrentamos muitas fake news. Então, o compromisso com a verdade é fundamental. E, por isso, eu agradeço e parabenizo todos vocês. No mais, cumprimentar cada um e cada uma. Eu estou aqui diante, João Azevedo e Fátima, certamente das maiores autoridades da sociedade civil, da academia, da política, certo? Da agência de regulação, dos governos estaduais e municipais, que militam aí há anos nessa agenda da água. Então, não tem a menor dúvida disso. Muito especialmente os do Nordeste brasileiro, do semiárido, que, infelizmente, não é mais um desafio reservado só ao semiárido nordestino. Vocês sabem que, mais recentemente, os últimos 3 anos, o Rio Grande do Sul tem enfrentado consecutivamente estiagem. Esse ano nós atendemos mais de 350 municípios, inclusive com a operação carro-pipa lá, não a mesma que acontece no semiárido nordestino, mas precisamos assistir. Então, eu estou diante aqui das principais autoridades do país, não tenho a menor dúvida, nessa agenda,
e não tenho a pretensão de falar, né, de forma aprofundada por nenhuma questão técnica que permeie a agenda relacionada a recursos hídricos e à água. Sei aqui os cientistas que estão aqui presentes, a academia, os membros de comitês, os desafios que cada um dos senhores e das senhoras já enfrentaram ao longo dos anos. Eu estou aqui, primeiro, para manifestar o total apoio a este fórum, que ao realizar o seu 25º evento, demonstra claramente que desde a sua criação e instituição, em 1999, 2 anos após a instituição da lei, 97, tem sido um dos instrumentos mais longínquos de construção e de busca de construção da governança, da socialização do conhecimento, da identificação de desafios, do engajamento dos entes envolvidos, mais diferentes atores, e principalmente da boa divulgação e mobilização das agendas relacionadas à água e a recursos hídricos. Então, não estou com essa pretensão, mas tenho o dever de ofício, na condição de ministro de Estado, de falar aqui em nome do governo federal e do presidente Lula, e que vocês certamente conhecem o compromisso histórico do presidente Lula com todas as agendas, mas com destaque a agenda da segurança hídrica e de garantir que este bem elementar possa, ao longo do tempo, chegar realmente na casa de cada brasileiro e brasileira, especialmente, no primeiro momento, para o consumo humano, mas também não perdendo de vista a produção de alimentos de baixas emissões. Então, esse compromisso é a história do presidente Lula. E como compromisso histórico, tendo ele a oportunidade de voltar a governar, ele não esperou nem assumir o cargo para já articular fortemente medidas que pudessem, já no seu primeiro ano, retomar os investimentos e a responsabilidade com a agenda das águas ou da água no país. Isto está demonstrado e eu vou falar aqui claramente. Algumas obras estratégicas para o Nordeste, no PELOA de 2023, apresentado ano passado pelo governo da época, tinha R$1.000, Paulo Azevedo. A vertente litorânea tinha R$1.000 no orçamento. O cinturão das águas do Ceará tinha R$1.000 no orçamento. A adutora do Agreste pernambucano tinha R$1.000 na PELOA do orçamento. E hoje, no primeiro ano de governo Lula, os números, que eu vou falar logo em seguida, demonstram claramente o compromisso dele com a questão da segurança hídrica deste país. Então, eu estou aqui para reafirmar esse compromisso. E na condição de ministro, que responde por grande parte dessa agenda na transversalidade de governo, que não é só o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, nós temos também o Ministério das Cidades, temos o Ministério do Desenvolvimento Social, temos o Ministério do Meio Ambiente, enfim, que também na transversalidade respondem fortemente, mas que em grande parte está relacionado com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Muito especialmente com a aprovação agora, no último junho, da reforma administrativa do governo, onde o Congresso Nacional, depois de aprovado, o presidente Lula sancionou, e ali nós tivemos definitivamente colocado sob a responsabilidade do Ministério o Conselho Nacional. Então, até junho, final de junho, ali nós não tínhamos nem como retomar. Nós sabemos o quanto foi desarticulado uma série de conselhos de participação populares, nas mais diversas políticas públicas, e não foi diferente também na agenda da água. Mas agora está sob nossa responsabilidade, e eu quero até informá-los que já estamos com as coisas bem avançadas para dar as tratativas finais em relação ao Conselho. Mas, além do Conselho, tem toda uma relação mais intensa também, porque nessa mesma legislação, aprovada em junho, a Agência Nacional de Água e Saneamento passou a ser uma vinculada do Ministério da Integração, se juntando a Codevasp, Denox, Sudene, Sudec e Sudan. Então, a Agência Nacional tem uma vinculação direta com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.
Então, eu não só tenho a obrigação, em nome do presidente Lula, mas também por responder por grande parte dessa agenda, de estar engajado, motivando, participando, incentivando, mobilizando e ajudando a criar cada vez mais um ambiente de governança. Dito isso, eu quero parabenizar os organizadores, porque o fórum, cada ano, cada momento que vocês realizam, sempre tem um tema mais preponderante. Então, o fato de vocês escolherem como tema governança, certo? Adaptação e desenvolvimento, tem uma comunicação direta com tudo que o presidente Lula vem fazendo desde o primeiro dia de governo. Primeiro porque ele retomou fortemente o protagonismo enquanto país a nível mundial na agenda da democracia. Então, acho que ninguém aqui tem dúvida. E nem, certamente, deveremos permitir mais que ousem, enfraquecer a democracia deste país. Então, uma das primeiras missões do presidente Lula, ao ganhar a eleição, eleito pelo voto soberano, foi dizer claramente para dentro do país e para fora do país o seu compromisso inegociável em defesa da democracia. É na democracia que nós fortalecemos os mais diversos setores organizados da sociedade, que a gente debate entre os diferentes, que a gente construi consenso entre os pensamentos diversos. Só a democracia é capaz de proporcionar isso. Então, esse é um preceito fundamental, e que o presidente Lula vai lá e diz: olha, ministros, conversem com todo mundo, com a sociedade civil, com os governos estaduais, com os empreendedores, com os governos municipais, conversem com as organizações sociais, dialoguem. Então, este é um compromisso. Segundo compromisso do presidente Lula, que eu acho que está muito bem reforçado, com o clima. Então, os negacionistas de passagem, que muitas vezes negavam que a mudança climática não existia, eu acho que hoje já tem prova suficiente para entender que nós precisamos respeitar a convivência com a natureza. Então, ele tem liderado também internacionalmente isso, tanto é que desde 2009 não tinha reunião da OTCA, e agora foi realizado a cúpula da Amazônia Internacional, e saíram dali, não com aquela expectativa que já saísse com a pactuação em relação às metas em relação ao desmatamento. Se estava mais de uma década sem reunir, então só o fato de reunir já começa a criar uma nova agenda para entre os diferentes pactuar consensos. Terceiro, o compromisso de diminuir desigualdades regionais, de diminuir desigualdades sociais, de garantir o combate à pobreza, de realmente tratar a questão do pobre no orçamento. E ele tem dito isso para dentro do Brasil e para fora do Brasil. Não tem um debate que o presidente Lula fora do Brasil tenha participado que não tenha deixado claro isso para todos os governos de todos os continentes. A última, na Europa, ele desafiou até os presidentes, dizendo: espera aí, ninguém fala de desigualdade aqui? Todo mundo quer falar de clima? Depois nós vamos ter responsabilidade com o clima, mas vamos ter as pessoas cada vez mais vivendo em desvantagem, em situação adversa. Então, ele coloca em pé de igualdade a responsabilidade climática, associado também o combate à fome, à pobreza, certo? A inclusão das pessoas no processo de desenvolvimento. Então, dito isso, eu quero falar mais dois temas aqui, duas frentes do presidente. A primeira, antes mesmo de aprovar o seu novo PPA. O PPA, que vai para o Congresso Nacional agora, em setembro, ele vai ser um plano plurianual com a cara do povo brasileiro, que elegeu o presidente Lula, onde todos os estados do Brasil foram chamados a participar, a sociedade civil, os políticos, os empreendedores, todos, ou por meio digital, ou por plenária presencial, ou pelos conselhos mais diversos da sociedade. Só que esse PPA vai valer a partir de 2024. 2023 seria ainda administrar com PPA eleito e feito pelo governo anterior.
E como é que o presidente Lula fez para que as marcas e os compromissos do governo dele com a sociedade brasileira já valessem para o primeiro ano de governo? Ele articulou a PEC da transição no Congresso Nacional. Foi a partir da PEC da transição que ele assegurou recursos para obras de segurança hídrica. Foi a partir da PEC da transição que ele assegurou recursos para o Bolsa Família, para o Minha Casa Minha Vida, para o Pronasce. E aí eu poderia citar aqui dezenas de políticas públicas que estavam sendo retiradas do povo brasileiro e que ele, desde o primeiro dia de governo, está devolvendo ao povo brasileiro. Quando isso se junta com as medidas que ele adotou também de reformas, seja o arcabouço fiscal, seja a reforma tributária, cria um outro ambiente no país de segurança e de confiança. E vem agora o lançamento do novo PAC. E o novo PAC, ele tem 9 eixos. E um dos eixos é da água. Vocês lembram que tinha o programa Água para Todos, tá certo? Aí tinha água doce, infraestrutura hídrica. O que é que o presidente fez? Ele colocou o Água para Todos como um dos eixos do PAC, do novo PAC. Então, para vocês entenderem bem, quem, lógico, já tem todo o domínio, sem problema, é uma repetição aqui. Ele pegou o Água para Todos, assim como o transporte é um grande eixo, Água para Todos é um grande eixo. E tem 4 sub-eixos no Água para Todos. O eixo do abastecimento, que está ligado diretamente e majoritariamente ao Ministério das Cidades. O eixo de infraestrutura hídrica, que tem 2 áreas muito distintas, uma toda de integração ao PISF e a outra fora da integração do PISF, está relacionado com canais, com adutoras, né, com barragens. O eixo de água para quem mais precisa, aí o Ministério da Integração cuida de uma parte, que é dessalinização, o Ministério do Desenvolvimento Social cuida de outro, o Ministério da Cidade cuida de outro, e a revitalização de bacias. Inclusive, revitalização de bacias foi uma exigência e um pedido do presidente Lula. Comigo ele falou por muitas vezes, ministro Rui também. Então, no novo PAC, que tem o eixo Água para Todos, nós temos 4 sub-eixos que reúnem na partida já 30 bilhões de reais para serem investidos no Brasil. E por que eu digo na partida? Porque tem só na parte de infraestrutura hídrica, são 69 empreendimentos, entre empreendimentos que já estavam em andamento, empreendimentos novos que vão ser licitados agora, e alguns que estão ainda como projeto no status. Na hora que esse projeto for concluído, ele muda o status para a obra, aí o orçamento da obra passa a fazer parte, que agora não faz. Tá certo? Então, por isso que na partida, eu falo na partida 30 bi, mas isso vai aumentando ao longo dos anos, porque aqueles empreendimentos que estão no status de projeto, se um ano o projeto estiver pronto, em 2024 ele já muda o status para a obra e já entra o valor cheio do orçamento daquela obra. Então, são 69 empreendimentos, dos quais estão os que eu já citei aqui. Quer dizer, já esse ano, nós podemos falar que, ao longo já do processo, parte com 30 bilhões de reais, é a demonstração clara e inequívoca do compromisso do presidente Lula com a questão da governança da água. Então, quando nós falamos isso, eu fico muito feliz com a resiliência dos comitês, os mais distintos, a resiliência do Fórum Nacional, a resiliência de todos os atores que participam desse movimento, porque ele realmente demonstra o quanto nós devemos acreditar nesse ambiente, dados os desafios que nós temos em relação às mudanças climáticas. Elas são reais. Aqui alguém, acho que foi o Paulo que falou em mudança climática e falou também em nova matriz energética, certo? Que é a transição energética. O El Niño está aí apontando com aumento de índice pluviométrico no sul do país, aumento de estiagem,
no Nordeste e possivelmente aumento de queimadas na Amazônia. Então, é desafiador ter a governança da água, a relação com os 6 biomas, certo? A relação com os mais diferentes tipos de produção que existem no país, num país de dimensão continental. Então, nós não podemos prescindir. O governo federal, os governos estaduais, os governos municipais precisam trabalhar irmanado com os comitês, fortalecer, valorizar as iniciativas nacionais, regionais, locais. Ora, nós temos, certo? Os 6 maiores biomas, talvez, o maior bioma do planeta é o nosso. Do mesmo jeito, também a maior bacia é do Brasil. Não diferente, o maior aquífero é do Brasil. Então, essa agenda ela tem uma relação direta com a questão dos biomas, certo? Das bacias e principalmente dos aquíferos. E aí isso tem um desdobramento para todas as demais agendas, de produção, climática, enfim. Então, eu quero reafirmar aqui o compromisso do presidente Lula, reafirmar o compromisso da agenda, que é a responsabilidade do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com a ANA, que hoje já comemoramos aqui 18 estados pactuando a governança da água, e até, eu acho, Maurício, até final desse mês, devemos concluir essa pactuação. Então, isso já demonstra claramente o compromisso do governo federal, da agência nacional, dos governos estaduais, com a governança desse produto e desse bem, né, importante, e, logicamente, que o desenvolvimento. Nós não podemos prescindir, né, da adaptabilidade para um bom processo de desenvolvimento. Olhar para o clima, olhar para as mudanças climáticas e discutir também as nossas alternativas de desenvolvimento. Para encerrar, irrigação não entrou no PAC, mas vai ser incluso depois. Falta um refinamento. Todos vocês sabem o potencial de irrigação que tem o país. É uma recomendação também do presidente Lula. 55 milhões de hectares que o país tem, não mobiliza ainda nem 20% disso, em torno de 15%. E a gente está trabalhando essa carteira de projetos também para depois ele ser incluído no PAC. Então, parabéns mais uma vez a todos os comitês de bacia. Desculpa ter me estendido um pouquinho, mas estou aqui reafirmando o compromisso do governo federal, do presidente Lula, e muito especialmente da agenda que me cabe responsabilidade em parceria com os governos estaduais, municipais e com a sociedade e a academia. Muito obrigado. Ouvimos o ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.